Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Boa semana e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana decisiva aí pro Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo contra o Coritiba, todo o esquema aí de venda de ingressos, como que está sendo a preparação do Vasco da Gama, e vamos falar aqui sobre o trabalho do Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro, que está sendo muito cobrado internamente no Vasco da Gama. Muitos conselheiros aí querendo a cabeça do Alexandre Pássaro, que até aqui não disse ao que veio. Me acompanhe até o final, por gentileza. Bem, meus amigos, o Vasco da Gama treinou ontem lá no Maranhão. O Vasco ficou mais um dia, fez parte aí da logística ficar lá em São Luís. O Vasco treinou no campo do Motoclube e é o seguinte: os reservas fizeram um trabalho físico e técnico com o Fernando Diniz e os titulares ficaram no hotel fazendo um regenerativo. Os atletas do Vasco da Gama voltam para o Rio de Janeiro. Agora o foco é total. O que passou, ficou para trás. É pensar na equipe do Coritiba. O Fernando Diniz, que vai ter 6 dias aí para poder trabalhar. E é o seguinte: o Vasco precisa vencer o Coritiba. Se o Vasco empatar ou perder, dificilmente o Vasco terá condições de conseguir o acesso. Faltam 9 jogos e a situação do Vasco da Gama nesses 9 jogos é a seguinte: vencer 7 partidas. E eu pergunto a você, torcedor vascaíno, você acredita que o Vasco vai conseguir vencer 7 jogos aí dos 9 restantes? Hoje o Vasco da Gama está na 8ª colocação aí na tabela da Série B, e o Vasco está aí a 5 pontos do G4. O Vasco tem 43 pontos e o Goiás, que é o 4º colocado, é a equipe que abre aí o G4, está com 48 pontos. Ou seja, o Vasco pode jogar essa diferença aí para 2 pontos se tudo der certo. A última rodada foi muito boa para o Vasco da Gama, mas o Vasco não fez o seu papel. E o Fernando Diniz deve ter aí várias mudanças, ou melhor, ele deve fazer várias mudanças aí na equipe cruzmaltina. O goleiro Vanderlei tem sido muito criticado pelos torcedores vascaínos, não se encontra num bom momento. E é o seguinte: paciência tem limite, e o Vanderlei, principalmente com as bolas nos pés, está dando muito mole. Bom, outro jogador aí que pode ser sacado é o Zeca, por retorno aí do Léo Matos. O Zeca não vem bem e é o seguinte: o Riquelme não sai mais da lateral esquerda. O Bruno Gomes deve ter condições de jogo, vai ser a novidade, está fazendo o trabalho de transição, ficou aqui no Rio de Janeiro, e o Andrei tendo condições de jogo, o Bruno Gomes deverá voltar aí para o banco. Outro jogador muito criticado é o Marquinhos Gabriel. Vamos ver como que vai ser essa situação do meio-campo aí do Vasco da Gama.
se o Galarza ou até mesmo outro jogador terá oportunidade. São algumas situações que o Fernando Diniz deverá rever aí no treinamento aqui no Rio de Janeiro. O Vasco não sabe ainda se vai poder contar ou não com o Léo Jabá. O Léo Jabá que está sofrendo aí com a lombalgia e não tem previsão para retorno. Pessoal, 11 mil ingressos vão estar à disposição para o jogo aí contra a equipe do Coritiba. Você que tem condições de ir a São Januário, vá a São Januário, marca presença, porque o Vasco precisa do seu apoio jogando aqui em São Januário. O Coritiba é o líder, vai ser um jogo muito difícil. O Coritiba que vem aí de uma derrota frente ao Cruzeiro, foi goleado lá no Couto Pereira por 3-0. E coloquem atenção, a venda dos ingressos acontecerá de forma híbrida, ou seja, você que já tem as 2 doses aí da vacina do Covid, você não vai precisar fazer aquele exame, ou seja, aquele teste, e vai ficar muito mais barato para vocês poderem adquirir o ingresso, perfeito? Infelizmente, quem ainda não tomou as 2 doses vai ter que fazer aquele teste. E é o seguinte, pessoal, o Alexandre Pássaro ele está sendo muito cobrado internamente. Muitos conselheiros pedindo para o Alexandre Pássaro deixar o Vasco da Gama de uma vez por todas. E o Jorge Salgado aí muito pressionado. Vários conselheiros, entre eles beneméritos e grandes beneméritos importantíssimos aí na política do Vasco da Gama, cobram aí do Jorge Salgado sobre as contratações e a montagem de elenco que foi feito em 2021. Principalmente, a gota d'água foi a situação do atacante Sanches, que veio para o Vasco da Gama e até agora esse atleta não estreou. Veio para o Rio de Janeiro para poder passear. Então essa situação do Sanches foi a gota d'água e o pessoal está pedindo aí a cabeça do Alexandre Pássaro. Eu pergunto para você, torcedor do Vasco, há possibilidade do Pássaro, se vocês fossem dirigentes do Vasco, continuar em 2022? Vocês acham que o Pássaro está fazendo um bom trabalho? Eu creio que é o seguinte, o Vasco montou esse elenco muito mal montado e é o seguinte, se eu fosse presidente do Vasco, essa demissão do Pássaro deveria ser para ontem. Mas infelizmente o Jorge Salgado, que também deveria ser afastado, porque não manda em nada no Vasco da Gama, faz o Alexandre Pássaro aí literalmente de escudo. Essa é a grande verdade. Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo. Eu peço a sua inscrição. Você que não é inscrito aqui no canal, dê aquela moral, dê aquele joinha também para incentivar mais vascaínos a assistirem o nosso vídeo. E ativem o sininho, quem não está com o sininho aí ativado. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!